Sabe aquela pergunta que pesa no coração de quem tem fé? Uma das questões mais difíceis de todas? É nela que a gente vai fundo hoje. Uma análise que encara o sofrimento de frente para buscar respostas no lugar mais inesperado de todos, a própria dor. Essa é a pergunta, né? Aquela que ecoa nos momentos mais escuros, quando a fé da gente é testada até o último limite. E é uma questão que não aceita a resposta fácil. Ela exige algo muito mais profundo. A fonte que a gente analisa hoje traz um conceito que é, ao mesmo tempo, universal e, bem, aterrorizante. Fala de uma crise que chega sem avisar. Um dia que simplesmente não está em nenhum calendário. E o ponto é que esse tal de dia mau, ele não é definido como uma possibilidade, mas como uma certeza. É um momento que redefine a realidade de uma pessoa, num instante. E na maioria das vezes, de uma forma brutal. Pensa na cena. É aquele momento que congela o tempo, sabe? O som de uma voz que a gente conhece, mas que de repente carrega um peso que nunca esteve ali. Tudo muda a partir daquele simples alô. E aqui, a crise fica ainda mais funda. É o peso de um diagnóstico final. Aquele silêncio que preenche a sala, onde minutos antes ainda existia esperança. É a frase que divide a vida em antes e depois. E talvez o exemplo mais visceral de todos, a dor que não tem palavra, o silêncio onde deveria haver vida. Veja bem, isso não são apenas cenários, eles são a própria cara do dia mau. Mas a análise nos leva para um lugar ainda mais fundo na dor. Porque não se trata só do que acontece, mas do que vem depois. Aquela sensação terrível de abandono espiritual. E é aqui que se identifica a verdadeira agonia. Não é a aprovação em si, mas a aparente ausência de Deus no meio dela. É o grito que não tem resposta. É a fé que encontra uma parede de silêncio. Então, qual o propósito disso tudo? O texto vai buscar uma luz lá na sabedoria de Eclesiastes. A festa distrai, mas é no luto, é na dor que as máscaras caem. É ali que somos forçados a encarar a verdade sobre a vida, sobre nós mesmos. O sofrimento nos torna reais. Mas é exatamente nesse ponto, nessa honestidade brutal, que a narrativa começa a virar. A análise nos mostra que, mesmo no meio das cinzas, existem histórias de restauração. O fim da história, veja bem, não é o silêncio. Olha só a história de Mefibosete. Ele era o retrato da perda. Tinha linhagem real, mas vivia quebrado, exilado, se definindo como um cão morto. E então, a virada acontece. Ele não é apenas chamado de volta. Sua honra, sua herança e seu lugar são completamente restaurados. É uma mudança de identidade total. E Moisés? A história dele parece terminar de um jeito profundamente injusto. Liderou um povo por 40 anos e morreu na fronteira do seu sonho. Mas e se esse não era o fim? E é aqui que tudo muda. O plano era muito maior. Milênios depois ele está lá, glorioso, no Monte da Transfiguração dentro da terra. Deus não negou o sonho. Ele elevou o sonho ao nível eterno. E são essas histórias que nos levam para o coração desta análise. Para uma conclusão que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente pensa sobre sofrer. E aqui está o ponto crucial. A dor não é rejeição, é preparação. O teste não é um sinal de que Deus esqueceu, mas sim de que Ele selecionou para algo maior. Isso é uma mudança de perspectiva sísmica. O texto argumenta que a intensidade da batalha é, na verdade, uma medida de valor espiritual. Se a guerra é grande, é porque o que está em jogo é de um valor que não se pode medir. Com essa nova compreensão, com essa chave virada, a análise se volta para a promessa. Para a certeza de que a noite, por mais longa e escura que seja, ela tem um fim. Pense nesse número por um segundo. É um fato biológico simples, mas com significado espiritual profundo, a individualidade de cada ser humano. Nenhuma impressão digital no planeta é igual à outra. A análise usa essa imagem para dizer que, da mesma forma, cada jornada de dor é única. E por essa mesma lógica, a restauração, a vitória que vem depois, também será singular, feita sob medida. Essa é uma promessa antiga que a gente conhece bem. Mas a fonte adiciona um toque crucial de realismo. E essa noite pode parecer anos. Ou seja, ela reconhece o quanto a provação pode ser agonizante, longa, mas, ainda assim, reafirma com toda certeza: o amanhecer vem. E aqui está a mensagem final para a gente guardar.
O sofrimento não é um estado permanente, é um processo, é um capítulo, mas não é o livro inteiro. A história não terminou. E a gente termina com essa pergunta provocadora. Ela nos convida a reavaliar a nossa perspectiva. E se, em vez de olhar para a escala da luta como um sinal de desesperança, a gente começasse a ver como uma prévia da magnitude da vitória que está por vir? Uma reflexão para levar com a gente.